Nós vamos hoje à noite contemplar uns versículos na 1 João. Vamos ler primeiro. 1 João capítulo 3, versículos 1 a 3. 1 João capítulo 3, versículos 1 a 3, que fica bem no final da Bíblia, pertinho do livro do Apocalipse. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Vamos nos levantar, vamos orar novamente. Querido Senhor Jesus Cristo, estamos aqui perante a Tua Palavra, esperançosos porque esperamos que Tu fales conosco. Mas Senhor Jesus, Tu sempre falas e nós pedimos a Tua força, a Tua ajuda, para que sejamos aqueles que não apenas ouvem, mas também põem em prática aquilo que ouvem. Queremos Te obedecer, porque Tu és o nosso Senhor. Tu morreste por nós e em breve vamos ver a Ti. E pedimos que essa dimensão se torne uma realidade poderosa em nossas vidas, que em breve vamos estar na Tua frente, olhando nos Teus olhos maravilhosos. E queremos, Senhor Jesus, fazer isso de maneira bem livre, com muita alegria. Para isso pedimos que hoje à noite, que essa noite sirva para que possamos estar preparados para aquele dia glorioso, quando vamos ver a Ti. Amém. Amém. Pois é, quando formos ver Jesus, ainda não vimos a Jesus. Nós já ouvimos bastante sobre Ele e achamos que sabemos algo sobre Ele. E seria muito bom se sabemos bastante sobre Ele. E se isso combinar com aquilo que a Bíblia fala, então é certo. Problemático é só que a gente às vezes acha que Deus é uma coisa, que Deus pensa de uma maneira e não é assim não. A gente pode estar muito enganado sobre aquilo que Deus quer, sobre aquilo que Deus pensa. Por isso estamos aqui hoje à noite. Mas o grande alvo das nossas vidas é que um dia vamos vê-lo. Vamos ver Jesus, Ele é nosso Criador. Nós vamos olhar com os nossos olhos transformados, mas vamos olhar para os olhos dele. Será algo fantástico, sensacional. Vamos vê-lo como Ele é. E então esse olhar será um reconhecer. O instrumento de reconhecimento melhor que nós temos é a visão. Com a visão nós reconhecemos as coisas. E quando nós olharmos para Jesus e Ele olhar para nós, esse primeiro momento vai ser muito momento chave. Ele vai nos reconhecer, ou seremos reconhecidos, melhor dito, como noiva e noivo no dia do casamento. Algo muito, muito especial. Deus olha para nós com essa vontade de ver em nós união e comunhão. Quando estivermos juntos na frente dele, não haverá nenhuma separação. E seria algo glorioso se Deus poderia fazer surgir isso em nosso meio. Quando formos ver Jesus. Bom, em Apocalipse capítulo 1, nós temos uma referência do João quando ele viu Jesus. No versículo 14, eu vou ler.
uma descrição de Jesus. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. No versículo 17, nós lemos que João, de tão forte que era a aparência de Jesus, ele cai aos seus pés, aos pés de Jesus, como morto. O que João viu aí não era ainda a manifestação da glória de Jesus de maneira total. Porque a Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus, ok? Mas mesmo assim ele caiu prostrado para o chão, assustado, com o poder, com a glória de Jesus. O olhar de Jesus é puro. Nós vamos ver isso de maneira mais detalhada já já. O primeiro ponto que vamos tratar: o olhar de Jesus é puro. No olhar de Jesus não é fogo, fogo purifica as coisas. Ouro, prata é purificado com fogo. No olhar de Jesus vemos determinação, decisão e entrega total à vontade de Deus. Não tem ali coisas parciais. Terceiro ponto que vamos tratar é que nos olhos de Jesus vamos ver seu amor puro, né? Não fingido. E quarto ponto, nós vamos ver ainda que no olhar de Jesus vamos ver que ele é o vencedor, que ele tem todo o poder realmente, nos céus, na terra, em tudo que Deus fez, todo o poder está entregue a ele. O mundo vai ver a Jesus de maneira diferente do que aqueles que são salvos. Quando aqueles que não têm a salvação encontrarem e verem a Jesus, eles vão vê-lo como juiz, e eles não aguentarão o seu olhar. Eles sentirão imediatamente a culpa deles, e eles vão querer fugir. Eles vão para o inferno de livre e espontânea vontade, porque não aguentam o olhar de Deus. Isso não é brincadeira não, isso é sério. A Bíblia diz: todos os olhos vão vê-lo, e os povos lamentarão. A Bíblia explica claramente que Deus vai castigar todo o mal, ninguém escapa. E por isso nós alertamos do grande tribunal de Deus. Jesus morreu para que você não tenha que ser julgado, para que você não tenha que ir para o tribunal. Vê-lo com seus pecados e vê-lo sem seus pecados perdoados é terrível. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, as pessoas vão gritar: montanhas caiam em cima de nós e nos protejam da ira do Cordeiro. É o que a Bíblia diz. As montanhas são os demônios, eles vão pedir aos demônios protegê-los. É minha interpretação, é claro, não minha, eu ouvi, mas eu acho muito convincente que as pessoas realmente estão indo para o diabo para protegê-lo da justiça divina. Não é assim, né? Que o mafioso sempre procura o mafioso para cobrir o mal. Mas nós que temos a salvação, não temos que ter medo. Jesus disse: quem crê em mim e naquele que me enviou, não entrará nesse tribunal, nesse último julgamento. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus disse isso em João 5:24. Por isso a gente acredita que realmente há
para os cristãos não vai haver um trono branco, um julgamento final. Jesus prometeu: quem crê nele não será julgado. Mas mesmo assim, Jesus fará um tribunal pequeno para aqueles que são salvos. Tem várias referências, tem umas 3 bem óbvias, onde a Bíblia fala do tribunal de Cristo, que não é o julgamento, não é o julgamento final. Jesus prometeu nos salvar disso. E esse será o primeiro encontro. No primeiro encontro com Jesus, Deus tem que primeiro pôr em ordem aquilo que não está em ordem na minha e na sua vida. E às vezes a gente, quando aprontou uma coisa, não conseguimos olhar nos olhos dos outros. E ai daquele que pode, né? Ai daquele que pode. Aí já é mais safado, né? Já é mais safado. As crianças não conseguem. No primeiro encontro será um encontro onde as coisas que forem más em nossas vidas serão queimadas, destruídas. Todo pecado merece destruição. Nós ficaremos felizes, mas será um susto, porque dentro de nós haverá muita coisa ainda que tem que ser queimada. Se quiser ler 1 Coríntios 3, e o olhar de fogo de Jesus vai queimar aquelas coisas que não são boas, que merecem destruição. Nada disso entrará no céu. Jesus, quando Ele olhar para nós, nós vamos ver que Ele tem um olhar puro. E essa pureza vai ser uma coisa maravilhosa, vai ser para nós um encorajamento, mas ao mesmo tempo vai ser também necessário para nos purificar. Em Jó, no capítulo 15, é proclamado: ninguém é puro aos olhos de Deus. Várias vezes nós lemos isso no livro de Jó. No Novo Testamento nós lemos isso também. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, em outras palavras, todos são impuros. O olhar de Jesus vai revelar toda a impureza. Mas porque Jesus veio nesta terra para purificar nossas vidas, é possível já receber, um manto de salvação. É algo invisível que nos cobre, que nos purifica até o dia quando o que sobrar será queimado. E esse manto vem da obra salvadora de Jesus. Jesus morreu na cruz e deu seu sangue para que nós possamos ser purificados. O olhar puro de Jesus nos encoraja para tratarmos uns aos outros com pureza. Porque nosso olhar precisa ser transformado para o olhar de Jesus. Quando veremos a Ele, vamos ver isso em perfeição. Mas esta passagem nos encoraja a termos olhos puros. O que você olha? Quais coisas passam pelos nossos olhos e deixamos passar para nos sujar e sujar também nossas atitudes? Um olhar impuro dá para ver. Um olhar com ódio, um olhar de inveja, sempre ele vai resplandecer essa impureza nos nossos olhos. Jesus disse: a janela para o corpo são os olhos. Em Mateus, no capítulo 6, ele diz isso: lâmpada do corpo é o nosso olho. Em nossos olhares, nossa alma brilha atrás. E se queremos conhecer uma pessoa, nós olhamos para os olhos dela, porque isso
fala muito, fala muito. Os olhos de Jesus são puros. E o que faz o olhar de Jesus tão puro é aquele amor genuíno e puro que ele tem. Assim como ele olhou, queremos olhar para os outros, com amor, com amor. E aí não há empecilho para comunhão. Eu gostaria de compartilhar, eu já citei muitos versículos, mas esse aqui é bem importante, 1 João capítulo 1, 7. Então decore: se andarmos na luz como ele, Jesus está na luz, 1 João 1, 7, mantemos comunhão uns com os outros. 1 João 1, 7. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olhos puros nos esperam quando olhamos para Jesus. Lá na eternidade será perfeito. Mas felizmente podemos fazer isso já hoje. E o resultado é: somos purificados. Na 1 João 3, que é o primeiro versículo, nós lemos isso também. E quando somos puros, aquilo que nos separa é tirado, é o pecado. E então podemos ter comunhão uns com os outros. E aí podemos amar, praticar o amor. Deus quer que amemos. Deus quer que amemos até ao mundo. Não no sentido de, como João também diz, não amar o mundo no sentido da cobiça do mundo, da ganância do mundo, mas no sentido como Deus amou o mundo, nós temos a obrigação de amar o mundo. Deus amou o mundo. Deus está amando o irmão. Eu preciso amá-lo e olhar para ele como Jesus olhou, com o olhar puro dele. Que impureza penetra em nossas vidas? Somente é possível porque deixamos que em nosso coração outras coisas tenham lugar e influenciem o nosso olhar. Senão, nada pode nos sujar, né? Um corpo nu não é problema. O médico cristão não vai ficar mexendo assim: não posso ver, que é isso? Ridículo. Não é o problema, o corpo nu não é o problema. Aqui está o problema. Estamos sujos e essa sujeira cresce quando não temos a pureza de Jesus. Quem vai enfrentar a pureza, quem procura a pureza de Jesus, é purificado. E não vai olhar de maneira impura mais. Tanta mentira que causa impureza também na comunhão entre cristãos. Que triste. Um irmão em Cristo foi numa jantar numa casa. Lá tinha uma irmã bem importante, porque ela falou o tempo todo. Aí ela falou: olha, você sabia? O nosso pastor, o filho dele, é desobediente. É um problema. E irmã fulana, de novo, caiu em pecado, eu sei. E aí ela continuou, eu não vou continuar a história, mas aquele irmão realmente, ele disse: puxa, a irmã é bem importante mesmo para o diabo, né? Porque ele precisa de pessoas como você para acusar e colocar a sujeira na mesa. Assim não vai. Coisa do mal é quando a gente fica do lado daquele que a Bíblia diz que é o acusador. Se nós somos sujos por natureza, por que é que vamos acusar outros do pecado que nós mesmos temos tendência a fazer? Não temos
direito não. Próximo ponto. Quando vermos os olhos de Jesus e olharmos para Ele, nós vamos ver que olhar. Um olhar decidido a nos amar e nos resgatar até a cruz e até aquele dia maravilhoso. Ele se entregou totalmente por nós. No livro, na Epístola de Gálatas, nós lemos isso 2 vezes. Eu vou apenas citar uma, Gálatas 1, versículo 4. Aqui nós lemos: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Desarraigados do mundo perverso, arraigados no amor de Deus. Que sejamos ligados com esse olhar maravilhoso de Jesus. Um olhar decidido e de entrega total por nós. No Evangelho de Lucas nós lemos que Jesus, quando ele foi para Jerusalém, o evangelista descreve, ele firmou seu rosto em direção de Jerusalém. Lucas 9, 51. Foi em direção à cruz. Ele estava decidido a morrer por você e por mim. Ele decidiu: eu vou dar tudo por você. Vou dar tudo para amar e restaurar, desarraigar você do mal que é uma maldição. Deus prometeu que esse olhar já pode nos acompanhar em nossa vida. Que olhar maravilhoso de Jesus. Então, o próximo ponto é que ele olha com amor não fingido para nós. Vamos também abrir apenas uma referência para ter uma prova bíblica para isso, em Marcos 10, 21. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Olhando para ele, o amou. É a descrição aqui dessa referência. Quem foi o cara? Vocês lembram? Era um jovem rico, muito rico. Ele foi até Jesus, perguntou sobre a vida eterna, até se ajoelhou, mas ainda estava longe. E Jesus fala com ele de uma maneira como eu nem ousaria falar. Ele falou: cumpre os mandamentos. Vai, cumpre os mandamentos. A gente não prega isso, mas Jesus falou. Mas não porque seria a mensagem alvo, mas porque seria a frase onde ele enroscaria se fosse não fingido. Porque é justamente isso que ele não fez. Aquele jovem rico não estava cumprindo os mandamentos de Deus. Quando Jesus dá uma ordem para ele, ele enxerga isso, mas ele vai triste embora. Mas lembrem-se como Jesus olhou para ele. Jesus olhou para ele: de novo, mais um desse tipo, né? Vou acabar com essa raça um dia, ainda bem. Não, ele o amou, ele olhou para ele, e no olhar aquele jovem realizou: eu estou sendo amado. É isso que outras pessoas podem ver no seu olhar. Irmão e irmã, é o que Deus quer. Como eu olho, como você olha para as pessoas. Você olha para elas, ou você olha para o chão? Você olha com ignorância? Tanto faz, você se vira, eu me viro por aqui. Ou você ama as pessoas, entendeu?
Porque esse é o olhar que vamos encontrar em breve, e nós precisamos encontrar hoje já. É um amor não fingido. Sim, aquele cara ainda precisou aprender a lição. O coração dele estava, ligado com um outro Deus. Amar a Deus ele não cumpriu, não. Que ele amava um outro Deus. Sabem qual era, A riqueza. O Deus dele estava no banco. Não era Jesus. E como as pessoas têm adorado esse Deus falso do dinheiro e amado o dinheiro em vez de amar a Deus. Mas Deus, assim mesmo, Ele nos ama. Ele nos amou tanto que aguentou as zombarias nossas na cruz. Olha, se eu invisto muito tempo em uma pessoa, eu amo essa pessoa e eu faço muita coisa, e aí certo dia essa pessoa inventa a zombar de mim, muito difícil você aguentar isso. Poxa, já fiz isso para ele, já fiz aquilo por ele, Eu lembro de um irmão, passei horas com ele, noites inteiras para depois, faltou só cuspir no rosto meu, mas o resto ele fez. A gente fica chateado, mas amar ali não é fácil. Jesus fez, e Jesus ele amou até o fim, enxergando todos os nossos fracassos que nós temos cometido também como cristãos. Ele viu tudo isso, do seu olhar nada escapa, e mesmo assim o seu olhar não mudou. Ele nos ama com amor não fingido. Como é importante nós enxergarmos o amor de Jesus. Ele nos ama mesmo ainda estando num estado fedorento, sujo de pecado. Ele nos ama. Enxergue o seu amor, e quando enxergamos o amor de Jesus, também nosso olhar vai ser transformado. Teremos misericórdia com os outros, assim como Jesus teve compaixão conosco. E que força de compaixão a de Jesus. No meio da zombaria, uma única voz para dizer: Pai, dá perdão, Pai, dá perdão. Ninguém interessado em perdão, ninguém, tirando aquele que estava ensanguentado na cruz. Dá perdão. Você ainda se preocupa na questão do perdão e purificação entre os irmãos? Jesus morreu para restaurar comunhão. Através do perdão isso é possível. Procure perdão. Procure sempre o perdão de Jesus. Se tiver um pecado, e posso te dizer, eu também lamento muito, todo dia, tantos pecados que eu tenho para confessar, mas não vou cansar de confessar os meus pecados a Jesus. Também você, por favor, não se canse. Se tiver alguma coisa entre você e seu irmão, vai lá e fala: me perdoe, eu reagi com raiva, ou eu falei mal de você atrás das suas costas. Mas procure sempre restabelecer a comunhão, porque por isso Jesus pagou, para que o nosso olhar seja mais e mais um olhar puro, decidido de amor não fingido. O melhor no final, Vamos ainda falar sobre os olhos de Jesus. Quando nós vemos Ele, nós vamos reparar, sim, é um olhar de um poderoso vencedor. João 16:33, aqui Jesus consola os seus discípulos e diz: no mundo passais por aflições. Nunca jamais Jesus prometeu de não termos que passar por aflições. Pelo contrário, ele diz aqui
No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aquele que causa as aflições e as tentações, eu venci. Jesus diz isso para os seus. Tudo o que é nascido de Deus venceu. Assim a Bíblia diz em 1 João 5,4, esta é a vitória, a nossa fé. Abreviei um pouquinho. Podemos vencer todo tipo de aflição, depressão, vício, o desânimo, a preguiça, né, que tem sido um poder tão grande na vida dos cristãos. Todo desprezo, toda impureza podem ser vencidas. Porque olha, existe um vencedor, é Jesus Cristo. Quando o apóstolo João ficou no céu, olhando para aquilo que ele descreve no livro de Apocalipse, ele vê um livro. E ninguém tem autoridade para abrir aquele livro e quebrar os selos em cima dele. E João, tão fortemente movido no seu interior, começa a chorar. Mas será que não tem ninguém com poder? E francamente, muitas vezes me vem essa vontade, e nos vem essa vontade a muitos, de chorar por causa de tanta fraqueza que há no meio do povo de Deus. Por que é que eles não vencem, né, os ataques do inimigo? Né? Não precisa, o inimigo não precisa vir com fogueira mais, não. Né? Os primeiros cristãos aí foram, né, chamados, você nega Cristo ou você é queimado. Eles foram queimados, eles preferiram deixar-se queimar. Hoje o inimigo não precisa vir com fogueira, não. Os cristãos já negam ele bem mais rápido. Bem mais rápido. Mas existe uma vitória. E lá perante o trono, ninguém conseguia abrir o livro, aí ouve-se uma voz. Eis que tem um que tem esse poder. É o leão de Judá, é Jesus Cristo. Ele pode abrir, o livro, pois ele é o vencedor. E há muita coisa para nós vencermos. E esses olhos de vencedor estão em cima de nós. Ele olha para nós. E sabe, naquele dia, quando nós vamos vê-lo, nós vamos reparar como ele é poderoso e como a gente poderia ter vencido mais, muito mais, na nossa vida cristã. Por isso, deixe-se chamar para a presença de Deus. O olhar de Jesus para conosco, como nós temos tratado, e vamos concluir aqui, é um olhar puro, mas é um olhar de noivo. Nós somos a noiva dele. É um olhar que se entregou por nós, não parcial, de total entrega. Um olhar de noivo. Seremos a alegria dele. Um olhar de amor não fingido, pois nós somos o alvo, o centro da sua atenção. E nós olharemos para ele e reconheceremos ele, o olhar dele como o olhar do grande vencedor. Então apliquemos isso em nossa igreja, vivendo na comunhão que Jesus nos deu, na luz dele. Então venha a luz. A Bíblia diz: fuja do pecado, resista ao diabo e se jogue já hoje, mesmo não vendo ele, nos braços de Jesus. E em breve nós vamos vê-lo. Vamos ver o seu olhar. E isso vai nos causar uma glória eterna.
sem fim. Amém.